Essa é a Isabela Cruz, proprietária do Estúdio Belinha Nail Design. A trajetória de empreendedorismo da Isabelle começou quando ela tinha apenas 13 anos e já trabalhava como manicure no quintal de casa. Foi só em 2014 que ela decidiu abrir o primeiro salão para atender melhor as clientes. Sem planejamento financeiro e sem conseguir dar total atenção ao negócio, a Isabelle quase fechou o espaço e desistiu de tudo. Mas com persistência e aprendizado, hoje ela tem um novo estabelecimento dedicado aos cuidados, extensão e embelezamento das unhas. Agora, com o sucesso e a estabilidade do negócio, ela se pergunta: onde foi que eu errei? E para responder essa pergunta, a gente veio pessoalmente conversar com a Isabelle. Isabelle, tudo bem? Tudo bem? Obrigado por receber a gente. Eu agradeço. Então conta pra gente, como é que você começou nessa área de empreender? Como é que você montou o seu primeiro estúdio? Então, eu comecei com um hobby, né? Eu tinha vontade mesmo de cursar minha faculdade, que eu não pude finalizar. E depois disso que eu comecei mesmo a empreender de verdade. E aí, como é que você começou exatamente, Isabelle? Você tinha um espaço seu, você começou em casa? Então, eu trabalhava no espaço da minha mãe. Nós tínhamos um salão bem simples, bem pequeno. E eu fazia unhas lá. Cursava fisioterapia. E no meu 9º semestre de fisioterapia, eu descobri que minha faculdade não estava sendo paga pelo FIES. Foi quando eu pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Que é um programa do governo, né? O Isso. FIES. E foi aí que eu falei, eu vou fazer o que eu realmente sei fazer, que são unhas. E foi quando eu resolvi dar essa enganjada. Comecei a fazer cursos e me especializei na área. Isabelle, quando você começou junto com a sua mãe nesse salão que é um pouquinho menor, você tinha planejado, vocês tinham organizado, ou foi aquela máxima do brasileiro, a gente vai fazendo aí, seja o que Deus quiser? Não, na verdade eu nunca tinha planejado nada. Eu trabalhava no quintal da minha mãe, quando uma moça me ofereceu um empréstimo bancário. E foi quando a gente fez esse empréstimo e conseguimos montar o nosso salão bem simples e fazendo somente unhas lá, mas nada de empreender de verdade. Esse empréstimo, ele era do banco mesmo ou essa moça entrou como sócia? Era um banco mesmo, era um financiamento da Caixa que estava abrindo portas para empreendedores na época. E aí como é que foi? Você pegou essa grana? E aí a gente fez esse empréstimo, investiu mais na área do salão mesmo, pintamos, colocando uma cerâmica, compramos algumas cadeiras e começamos a atender lá. Nesse caso, vocês não se planejaram em termos de empresa. E o planejamento financeiro, ele aconteceu? No começo não, foi bem escasso, atendendo uma cliente aqui, outra ali. Com os estudos também ficava um pouco mais difícil para trabalhar, mas aí a gente ia se virando aos poucos. Como empresária, como é que era essa rotina no começo? Como é que você organizava esse salão? Entrada de dinheiro, saída de dinheiro, equipamentos, produtos, como é que era isso? Eu não tinha planejamento nenhum, né? Eu simplesmente só estudava, chegava, atendia minhas clientes e não via giro nenhum de rendimento, né, financeiro ali dentro, porque eu não tinha um foco de verdade ali no meu empreendimento. O que você acha que faltou nessa época? Na verdade, foi uma mistura de muitas coisas. Eu acho que eu estava misturando um pouco do meu foco nos estudos e um pouco do meu foco de empreendedora que eu não tinha ainda. Então, só depois que a fase dos estudos mesmo, eu tive que terminar isso e começar o empreendedorismo de verdade. E foi quando eu fiz os cursos e comecei a entender um pouco mesmo de finanças. Nesse caso da faculdade, você conseguiu pagar com o que você trabalhava lá? Não, eu tive que trancar a faculdade e foquei mesmo na minha parte de unhas, que era meu hobby antes e virou minha profissão hoje. Quando você diz então que você estudou, na verdade você se especializou nessa área? Sim, eu me especializei, hoje eu sou especialista em fibra de vidro, ministro curso e faço atendimento também. No caso, Isabelle, como é que você fazia com essa empresa para que ela rodasse de forma saudável? Ou vocês passaram muito sufoco naquela época?
A gente passou muito sufoco, porque a gente não entendia, né? Achava que era só gastar o dinheiro, colocar dentro de casa e não tinha um foco mesmo dentro da empresa. Vocês separavam as contas? Não, a gente não separava nada, nem conta da nossa casa e nem conta do empreendimento. Se você pudesse olhar para trás e pensar no principal erro que você teve nessa época, qual seria? Eu acho que estudar um pouco mais, entender mais sobre finanças. Você acha que foi o que mais faltou? Foi o entendimento mesmo. E a organização dos fornecedores, como é que você fazia? Você tinha fornecedores próprios ou você ia nos locais e comprava? Não, a gente não tinha fornecedor. Eu sempre comprava na internet, que a gente acaba encontrando mais em conta os produtos, e compramos de uma quantidade maior para dar uma durabilidade maior também. Então tinha essa questão, que o material que você usava vinha da internet. Sim. Quando eu comecei, na verdade, era tudo pela internet, não tinha lojas específicas para comprar aqui. Então era tudo muito escasso. Às vezes acabava o material, não tinha como atender cliente e tinha que esperar o material chegar para poder atender novamente. Qual foi a época mais difícil que você viveu? Eu não me lembro, não me recordo o ano, mas eu acho que foi por volta de 2017, 2018. Acho que foi isso. Entre 2017 e 2018, quando realmente veio a questão da nail design. Ela começou a ter como é que eu posso dizer? Ser mais visada, mais procurada. E a gente começou a achar mais produtos, né, à venda por aqui. E aí a gente não tinha problema mais de perder cliente por não ter material. Essa parte dos clientes, como é que eles conheciam você? Você fazia uma questão de marketing, você trabalhava nas redes sociais, como é que funcionava isso? Então, no começo era mais boca a boca mesmo. Eu atendia uma cliente e ela indicava outra. E assim a gente ia atendendo conforme as indicações. E para você, nesse período, o que você acha que você poderia ter feito melhor para divulgar? Eu podia ter investido um pouco mais nas redes sociais, que é o que me ajuda muito hoje. Você acha que faltou investir um pouco mais de dinheiro nisso também? Também. Isabelle, e com relação ao planejamento, como é que isso te afetou na empresa? Como é que você sentia que a empresa andava naquela época? Era bem devagar. Era mais as indicações das clientes mesmo, mas precisava ter um up melhor, né, para atendimentos. Você chegou a pegar mais crédito? Eu comecei a pegar mais crédito quando eu comecei a me especializar de verdade. E as clientes começaram a ver resultado naquilo. Então os atendimentos começaram a aumentar e eu comecei a investir em cursos. E como é que foi esse investimento, não só no curso, mas também na empresa? Como é que você dividia esse dinheiro? Eu comecei a investir muito mais no meu empreendimento e as outras coisas eu deixava um pouco mais de lado. Eu comecei a realmente juntar um dinheiro para poder montar um novo espaço, que era o que eu precisava naquele momento, dar uma comodidade para minhas clientes. Qual foi o momento que você sentiu que você tinha que ampliar o seu espaço? Quando eu comecei a me sentir mal dentro do meu próprio ambiente de trabalho. Eu via que não era aquilo que minhas clientes mereciam. E aí eu comecei a querer investir, a querer crescer. E aí dessa vez você conseguiu se organizar financeiramente para isso? Sim, eu comecei a me organizar, comecei a juntar dinheiro e me planejar de mudar de lugar e construir um ambiente mais bonito e mais aconchegante. Qual foi o ponto mais baixo que você teve naquela época? Qual foi a maior dificuldade nesse sentido, de administrar a empresa? A questão financeira no real, a questão de você ter que parar de fazer algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para poder investir em outras. E aí você buscou qual solução naquela época? Eu procurei realmente focar no meu trabalho, parar realmente saidinhas, coisas pessoais, né, diversões. Eu comecei a trabalhar de verdade e focada no meu trabalho para poder ir ali juntando um dinheiro para poder investir realmente na minha empresa.
Então você deixou um pouco de lado a vida pessoal e focou mais na empresa. Sim, eu deixei muitas coisas, muitos aniversários, muitas festas de família para poder trabalhar e poder crescer. E aí, o que você acha que você errou nesse ponto dessa organização financeira? Quando você olha para trás, o que você pensa que você deveria ter feito melhor? Olha, eu acho que eu era muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Se tudo tivesse acontecido agora, eu acho que eu tinha me dado melhor dentro do meu empreendimento. Você acha que faltou conhecimento empresarial? Sim, eu acho que faltou conhecimento empresarial, a gente não tinha muito acesso em redes sociais, de realmente fazer um curso bom e poder entender o que era aquilo. E aí, qual foi o momento que você achou que você ia ter que fechar a empresa? Na pandemia, eu pensei que tudo tinha acabado. Fiquei um tempo parada e pensei, e agora o que eu vou fazer? Foi quando eu pensei, vou ministrar curso. Comecei a investir nas divulgações do meu curso e as pessoas começaram a me procurar, porque muitas ficaram desempregadas na época e queriam fazer alguma coisa ali para poder dar o sustento da família. E comecei a ser muito procurada para realmente dar cursos. Bacana. Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conversar com o Enio Pinto, que é o especialista do Sebrae, para entender exatamente onde é que foi que a Isabelle errou e, é claro, ter dicas também, né, para que você que esteja passando por isso consiga dar a volta por cima. Onde foi que eu errei? Volta já, não saia daí. Estamos de volta e hoje conhecendo a história da Isabelle, que começou a trabalhar com design de unhas e viu nisso um grande negócio. Mas no começo começou a ter alguns problemas, não foi, Isabelle? Pois sim, eu tive grandes problemas por não saber investir na minha área e deixar um pouco de lado, por causa do medo de realmente empreender de verdade. Fora isso, a gente tem que lembrar que você teve problema com planejamento, organização financeira também, né? Toda aquela questão de colocar o dinheiro no local certo, não é isso? Sim, eu não sabia aonde investir, se eu investia no meu negócio, se eu investia na minha parte familiar. Tá certo. Bom, agora a gente vai conversar com o Enio Pinto, que está lá no estúdio do canal Empreender, e vai falar pra gente exatamente onde é que foi que a Isabelle errou e dar dicas também. Enio, é com você. Para abrir o primeiro salão, a Isabelle pegou um empréstimo no banco, sem fazer nenhum planejamento financeiro para esse dinheiro. O negócio quase fechou. Qual é a importância do crédito para investir nos negócios e como aplicar bem esse recurso? Grande Márcio Fontinelli, olá Isabelle, bora para as nossas dicas de hoje. A primeira, a questão do crédito, tema sempre polêmico. Entenda, o crédito pode ser a tábua da salvação ou a corda da forca. O que você tem que ter em mente é o seguinte, eu realmente tenho necessidade de crédito? Muitas vezes você está super estocado, seu dinheiro está parado em estoque. Muitas vezes você está vendendo com muito prazo, o dinheiro está na mão do seu cliente. Ou você pode ter simplesmente um descasamento de fluxos. As suas contas a pagar não batem com as suas contas a receber. Ou seja, num dia que você vai ter que fazer o desembolso, não tem programação de dinheiro entrando. E isso leva você a crer que você precisa de crédito. Então, primeiro, realmente preciso de crédito? Segundo, de quanto eu preciso. Nunca pegar nenhum real além da sua real necessidade. Porque o crédito é um item de custo a mais na tua planilha. Você vai ter que fazer aquele pagamento mensal junto ao banco. E por fim, se eu tiver necessidade de crédito, que eu pegue crédito para investimentos fixos, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, porque o item financiável fica como garantia e você consegue melhores taxas. Use o recurso próprio para o capital de giro, porque esse empréstimo costuma ser bem mais caro.
No início, ela misturava as finanças da empresa e as contas pessoais. Qual é a importância de separar essas finanças e como fazer isso da forma correta? Já, Isabelle, essa história de misturar a sua planilha de contas pessoais com o do negócio, PF com PJ, é bastante comum. Mas veja, o que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Então, se você não consegue fazer esse isolamento, você não consegue saber se esse seu empreendimento está, de fato, performando de maneira positiva. Na hora que você tem lá conta de água, luz, aluguel, funcionários, condomínio, e no meio aparece a mensalidade escolar, aparece compras do mês, você está inflacionando aí os itens de custo do teu empreendimento, o que vai te apontar um lucro menor, que não é real. As empresas precisam ser data-driven, ou seja, dirigida por dados. Então você tem que ter controles gerenciais do teu empreendimento separados das contas da sua pessoa física. E aí eu sempre sugiro você ter controles de estoques, contas a pagar, contas a receber, o caixa diário e um fluxo de caixa. Segundo a Isabelle, no início, ela não tinha foco, dividiu o tempo e a atenção entre faculdade e negócio. Qual a sua orientação para o empreendedor gerir bem o tempo? E aí, Isabela, essa questão de você estar tocando o empreendimento e no paralelo se formando, se graduando, de fato você vai ter menos agenda para se dedicar ao negócio. Mas entendo que isso é temporário. Então se dedique àquilo que de fato é mais estratégico no teu empreendimento. O mais estratégico é você focar no cliente. Lembre-se, uma empresa existe para resolver problemas dos clientes. Então você precisa de empatia plena com o cliente para entender quais são suas necessidades, seus desejos, seus sonhos. Pegue as questões mais operacionais, mais braçais, mais do dia a dia, mais ordinárias e delegue. Foque no que é extraordinário e estratégico e que você faz de maneira diferenciada, aquilo que você faz bem feito e que é, portanto, um diferencial de sucesso para o seu empreendimento. No começo, ela não tinha fornecedor fixo, comprava os insumos pela internet e constantemente ficava sem materiais para atender as clientes. Qual é a sua recomendação para ter bons fornecedores? Fornecedores, Isabelle, pensa, eu só vendo bem se eu compro bem. Portanto, o fornecedor ele faz parte da minha cadeia de entrega de valor ao cliente. Se eu não adquirir produtos com qualidade, como é que eu vou entregar produtos com qualidade para o meu cliente na ponta? O que é o ideal? Que você tenha pelo menos 3 fornecedores para cada item do seu estoque. Toda vez que for fazer um reposicionamento do seu estoque, uma reposição de estoques, você vai ter que fazer uma consulta aos 3, ver quem tem melhores preços, prazos, prontidão de entrega, portanto, e qualidade. Faça sempre essa pesquisa e você vai apurando assim e refinando o seu quadro de fornecedores. O negócio de nail design da Isabelle começou com boca a boca. Ela poderia ter investido mais nas redes sociais desde o início? Quando o empreendedor deve optar por contratar um serviço de gestão de redes sociais? Já, Isabelle, a questão das redes sociais. Os negócios hoje, eu diria que o mundo hoje é digital, Físico e digital, tudo junto e misturado. Então é inexorável que os negócios hoje já nasçam com uma presença digital. Claro, tratando-se de um pequeno empreendimento, é difícil você contratar uma agência para fazer a gestão das suas redes sociais. Mas você precisa ou dedicar tempo seu ou ter um sócio que faça isso. Eventualmente, até um funcionário, um colaborador. O que os pequenos empreendimentos descobriram, principalmente no período da pandemia, é de que eles têm que ter canais digitais para ser acessado de maneira remota. O combo Insta mais Zap tem funcionado muito bem. Insta leva a questão de imagens, de vídeos, de filmes, de fotos e sempre um link para que você feche a venda na sua conta de WhatsApp. Durante a pandemia, ela precisou parar os atendimentos e teve a sacada de oferecer cursos de nail design. Essa pode ser uma boa saída para movimentar o negócio quando as vendas não estão boas. Como a internet pode ajudar nesse sentido? Isabelle, essa sua sacada de revisitar o que era o seu problema original
e encontrar uma alternativa a ele durante o período de pandemia foi o que os empreendedores de sucesso adotaram como estratégia de sobrevivência. Se você estava impedida de fazer a entrega padrão que habitualmente você faz, e se você tem uma outra competência à mão, lance mão disso. E pode avaliar agora a manutenção disso. A gente vive o que a gente chama de a era da servitização, os produtos virando serviços, ou aqueles que não podem virar um serviço, você agregar serviços a eles para que você possa ser ainda mais disruptivo, ter um diferencial e conquistar o seu cliente. Portanto, você ter uma possibilidade de diversificar para encontrar equilíbrio, na hora que o produto A não está vendendo bem, você ter como compensar com o produto B e vice-versa, é de fato uma estratégia campeã. Grande Márcio, volto a bola para você. Isabelle, siga nos acompanhando aqui no canal Empreender. Valeu, Enio, obrigado, viu? Bom, você que está acompanhando o programa notou que o nosso cenário mudou um pouquinho. Isso porque a gente está no estúdio da Isabelle, que não desistiu, seguiu em frente, né, Isabelle? E conseguiu montar esse espaço que a gente está mostrando agora também nas imagens. Conta pra gente como é que foi essa mudança, como é que você conseguiu se organizar como empresária e hoje está indo bem. Foi a realização de um sonho mesmo, porque eu nunca imaginei estar onde eu estou hoje, com meu estúdio, com tudo que eu sempre sonhei, com coisas tão bonitas e tão aconchegantes para oferecer para meus clientes. Qual é a diferença de hoje para aquela época? Eu consigo passar uma credibilidade maior para minhas clientes de profissionalismo, de uma pessoa realmente que entende de unhas e que entende de empreender. Como é que está a sua empresa hoje? Ela está planejada, está bem organizada? Hoje eu consigo me organizar muito bem financeiramente, eu sei separar a minha parte empreendedora do meu estúdio e da minha vida pessoal. E aí, com relação ao planejamento da empresa, administração, como é que está a administração? A administração é ótima, eu adoro trabalhar, trabalho sozinha, não tenho funcionários hoje. É algo que eu queria muito ter, mas no momento realmente é muito escasso de funcionários. Mas daqui para frente vai melhorar, né? Vai sim, tenho certeza disso. Isabelle, para a gente encerrar, você passou por muita coisa, mas seguiu em frente, né? Tá tendo a sua empresa hoje. Se você pudesse dar uma dica para quem está passando pelo que você passou, o que você falaria para essa pessoa? Eu aconselho essa pessoa a não desistir, como eu não desisti, pensei várias vezes em desistir, mas eu continuei e foquei e hoje eu tô aqui, nesse espaço tão lindo. Ó, parabéns, Muito obrigado obrigada. pela sua participação com a gente, parabéns Obrigada. pela sua história, venceu, tá aqui, tá indo muito bem. Graças a Deus. Parabéns. Obrigada. Onde foi que eu errei, termina aqui, mas na semana que vem a gente está de volta com mais um programa mostrando história de empreendedores que deram uma derrapada ali no começo, mas conseguiram seguir em frente. A gente se encontra sempre aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Tchau!